No fundo desse cemitério, do lado direito, atrás dessas árvores, tem um campo sagrado. Sagrado porque aqui repousam anjos que faleceram mais recentemente e também anjos que faleceram há muito tempo, filho dos pioneiros dessa localidade. Estou na cidade de Campina das Missões. Andando pela cidade, a gente vê claramente aqui a influência alemã assim, nas casas, no estilo enxaimel, na igreja. E como não podia faltar, a uns 200 metros do cemitério, esta antiga casa dos primeiros colonizadores dessa região. E seguindo logo ali em cima, à direita está o cemitério. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane e já te convido a se inscrever no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Aqui está um memorial da primeira missa realizada em Campina das Missões em 1913. Está mais ou menos escrito em alemão: Memorial em recordação à primeira Santa Missa. Os alemães vieram para cá no ano de 1910, então a primeira missa foi rezada em 1913, aqui em frente ao cemitério, exatamente na frente do cemitério. Esses descendentes de imigrantes alemães vieram das colônias velhas, Santa Cruz, Montenegro, mas antes disso chegaram aqui os russos, vindos diretamente da Sibéria, em 1902, mas isso é uma outra história. Sabe, eu vou falar para vocês, uma das coisas mais difíceis para mim, quando me deparo com um túmulo de criança, e filmar esses túmulos, falar um pouco deles é muito difícil. Aqui está a Sueli Maria Friedrich. Ela nasceu em 1968 e faleceu em 1971, com 3 aninhos. Ela teria, no ano de 2022, 53 anos. Vocês já imaginaram? Ela teria construído uma família. Teria filhos, netos, quem sabe já. Aqui é também bem emocionante esses dois corações. Parece-me que são irmãs. Laura Dapper Spohr. Ela nasceu em fevereiro de 2013 e viveu só 11 dias. Do lado, provavelmente, sua irmã, a Larissa Dapper Spohr, que nasceu em 2014 e faleceu em 2017, com 2 anos e 8 meses. Então, eu não consigo imaginar a dor de uma família, porque assim que a Laura faleceu, a Larissa já logo em seguida nasceu. Vocês conseguem imaginar? Eu não consigo. Isso é inimaginável. Aqui o túmulo da Nessara Regina Leubert. Ela nasceu em 1997 e faleceu em 2001, com 4 aninhos. As chuquinhas dela, bonitinha, toda alegre, sorridente. É uma lembrança dos seus padrinhos, uma lembrança registrada na pedra. Vários túmulos de criança aqui. Jones Joá Maders. Nasceu em menininho. Nasceu em 1980 e faleceu em 83. Ele tinha 2 anos e 11 meses. Todas essas crianças aqui são filhos dos descendentes dos imigrantes aqui dessa região de Campina das Missões. Muitas crianças. Neymar, Bruninho, aqui está a Alana Vitória Halber, Luísa Marcante Arnold. Ela nasceu em 2016 e faleceu em 2019, com 3 anos e 7 meses. Eu sempre mostro os túmulos dos adultos, procuro pesquisar sobre a morte, o que levou eles à morte, mas no caso dessas crianças eu acho que isso não é necessário. Mas quem somos nós, meros mortais, para tentar entender os desígnios do ser superior, do Criador? Nós não entendemos isso. Procuramos explicações, até conseguimos dar algumas explicações, mas na verdade só Deus mesmo que sabe. Esse é o túmulo de uma bebezinha, uma recém-nascida, Teodora Fátima Malman. Ela nasceu em março deste ano, de 2022, e viveu apenas 13 dias. Eu fico até emocionada, Bom, enfim, aqui no fundo, então, são as capelas. Eu vou
fazer uma volta aqui. E entrando por essas árvores, escondidas aqui no meio dos galhos, estão os túmulos das crianças dos colonizadores, dos primeiros que chegaram aqui nessa terra em 1910. Os imigrantes alemães que vieram das colônias velhas. Então, são filhos de imigrantes. Eles vieram lá da região de São Leopoldo, Lajeado, Santa Cruz, Montenegro. Esses são os filhos deles. Agora, nós estamos voltando num tempo, num período em que não havia médicos, não havia remédio, não havia antibiótico. Esse é o túmulo do Valdemar Seipt. Ele nasceu em 1921 e faleceu em 1927, com 6 anos. O túmulo do Mário Rockenbach está bem cuidado ainda. Nasceu em abril de 1925 e faleceu em maio de 1926, com 1 ano e 1 mês. Vamos observar o ano 1926. O próximo túmulo é do Léo Hendges. Nasceu em 1926 e faleceu em 1927. Exatamente na sequência. Ele faleceu com 4 meses apenas. Esse é o túmulo da Liana Lucena Schmidt, que nasceu em 1944 e faleceu em 1945. Ela viveu 1 ano e 4 meses. O túmulozinho aqui da Maria Johans. José Pies, 1925 a 1937. Gerard Bastian, 1933 a 34, bebê. Beno Benck nasceu em 1934 e viveu 2 meses apenas de idade. E mais um bebê. Valentim José Pies, 1933 a 1934. Essa lápide é muito bonita, ela tem um anjo esculpindo e esse anjo está segurando uma criança. Eu só consigo ler um nome aqui, Gabriel, que nasceu em fevereiro de 1934 e faleceu em março de 36, com 2 anos e 1 mês. Quem sabe seja a representação do anjo Gabriel. Toda essa parte aqui são túmulos de crianças, são muitos e muitos túmulos. Eu fico imaginando como a vida tem seus segredos. Vocês imaginam se todas essas crianças tivessem passado para a vida adulta, casado, tivessem tido filhos? Todo o curso da vida teria mudado. Hoje, o nosso presente, o presente dessas pessoas, dessa região, seria outra situação. Isso é realmente um grande mistério. Ou não, talvez seja simples demais. Falando sobre morte, o Santo Agostinho dizia: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você aí ficou. Siga em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi.